Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2, o canal complementar da plataforma Atenção Vascaínos, é o Ave Mais. Agradecendo mais uma vez por nos aceitar na sua casa. Muito obrigado, muito bom dia, que você tenha uma ótima sexta-feira. Se for possível, né? Se for possível. Porque o Vasco não deixa a gente ter momentos de alegria, momentos de satisfação. Eu ontem no pós-jogo já dei meu recado a quem eu gostaria de dar o recado, mas agora eu gostaria de falar para o Álvaro Pacheco, o técnico do Vasco. Eu tenho poupado o Álvaro Pacheco em relação a críticas nos 2 jogos que ele fez por conta de ser muito precoce o trabalho dele. Mas minimamente eu espero de um treinador, mesmo com tempo escasso, modificações básicas. E uma delas, que me chama muito a atenção que ele não conseguiu, é o aspecto anímico. Geralmente, quando muda-se de treinador, os jogadores se motivam, os jogadores crescem, os jogadores colocam um extra que não vinham colocando. Você tem aquela história, o jogador derrubou o treinador antigo, mas aquele final de casamento entre elenco e um treinador é chato, né? Porque é aquela coisa, uma derrota. E aí veio aquele jogo do Criciúma, que o Vasco perdeu pro Criciúma. Veio o Rafael Paiva, que assumiu, e o Rafael Paiva é um cara da casa. É um cara que já conhecia um pouco dos métodos ali do Ramon Dias e implementou algumas coisas dele. Foi pro jogo do Fortaleza, conseguiu um empate heróico. Pô, um time que perdeu em casa pro Criciúma, montar um esqueminha para segurar um empate em 0-0. É verdade que o Léo Jardim mais uma vez salvou o Vasco, mas no final, no frigir dos ovos, a gente tem um empate contra o Fortaleza que foi bom pro jogo da volta aqui no Rio. Que ele, inclusive, comanda, né? E consegue ali um time que psicologicamente estava melhor, apesar do momento, mas tá 2-1 pros caras, vira o jogo para 3-2, toma um gol no final, mas vai bem. Perde pro Atlético do Paraná com a expulsão do Hugo Moura, mas consegue até não tomar aquela sacola e tem um lance muito mal anulado do Verratti. Então tem, assim, pitacos, né? Um técnico corajoso. O que eu tô dizendo é o seguinte, o Rafael Paiva tinha que ser o treinador do Vasco? Não. O que eu digo é o seguinte, eu percebo nos treinadores hoje em dia, e eu tenho essa opinião hoje, de que como o futebol é pobre em relação a jogadores de altíssimo nível, tem bons jogadores, mas não tem craques. O treinador é muito importante. O Klopp é o craque, o Guardiola é o craque, o Unai Emery é o craque. Esses treinadores mais famosos são os craques do time, né? Você tem aí treinadores que montam equipes mesmo com deficiências, com jogadores ainda, né? Claro que esses técnicos pegam elencos milionários na Europa, a gente tá falando aí de 3 treinadores de top, de ponta. Mas você vê, por exemplo, o Marcelo Bielsa, que assume a seleção do Uruguai. Dá ao Uruguai, que tinha perdido o maestro Oscar Tabares por conta da idade e tudo mais, dá uma cara dele. Você começa a ver alguns detalhes específicos e a gente diz, tem dedo do treinador. O que acontece com o Álvaro Pacheco em 2 jogos que, por exemplo, não aconteceu com o Rafael Paiva? O Rafael Paiva manteve ali uma espinha, mas a gente vê alguns detalhezinhos, né? A gente vê algumas coisas ali, mesmo que pequenas, a gente consegue enxergar na escolha de um jogador que não vinha sendo utilizado, numa composição tática, num movimento, coisas básicas, pequenas, tá? Um sistema defensivo um pouco mais bem postado. E o Álvaro Pacheco é dentro desse caminho. O treinador sai, vem um outro novo, e esse treinador novo traz esse ânimo. Só que eu não sei se esse gap de 20 dias, 25 dias entre o Ramon e o Álvaro Pacheco, que teve o Rafael Paiva, trouxe aos jogadores um pouco de, sabe, tô de saco cheio. Pô, o terceiro treinador que vai me passar a instrução, porque muda completamente. Muda. E o Álvaro Pacheco, nem o anímico, ele conseguiu trazer essa coisa de, bom, o treinador vai estrear contra o Flamengo, a gente vai ver um time mordendo, um time brigando, um time minimamente bem. É aquilo que eu falei depois do jogo do Flamengo. Conceitos básicos, você pode até desculpar o fato de não ter tempo para treinar, não conhecer alguns jogadores. Porém,
conceitos básicos, tipo, perdi um jogador no final do primeiro tempo, eu não posso trocar um atacante pelo outro, eu vou tomar uma sacola, eu reforço o meio de campo. Eu não posso tomar um gol como eu tomei, ou 2 dos 3 que tomou. Porque o do Maicon, o Maicon erra, tá, mas o segundo gol do Flamengo, gol de peito do Pedro, e o gol do Davi Luiz da pequena área, são básicos movimentos de um time que me parece desconcentrado mesmo com um treinador novo, e aí a gente fica na dúvida. Capacidade do Álvaro Pacheco, sim. Mas alguma coisa animicamente não está trazendo tranquilidade a esse time. Sabe, porque no ano passado, quando o Vasco entra naquela draga de perder vários jogos e ter que mudar aí o Ramon Dias, ficou uma dúvida do que aconteceu, porque alguma coisa aconteceu. O Barbieri era o comandante, fez um bom campeonato carioca, sempre lembro isso. O Vasco por um ponto não foi campeão da Taça Guanabara, se não fosse aquele empate com Volta Redonda lá em Cariacica, que o Pedro Raul perdeu o pênalti, o Vasco era campeão da Taça Guanabara. E jogaria com Volta Redonda para chegar à final com o Flamengo ou o Fluminense. E não foi o que aconteceu. Mas mesmo assim o Vasco faz 2 jogos semifinais contra um Flamengo melhor, mais poderoso, jogando bem. Jogando bem. Perde de 3-2 um, perde de 3-1 outro, mas jogando bem. Fazendo jogos competitivos contra um time mais formado e o Vasco em formação. E aí vem pro Brasileiro, tem um espaço, um interregno ali, o Vasco fica fora da final. E o Vasco pega o Atlético, joga bem em Belo Horizonte, toma um sufoco, mas joga bem. Sofre, né? Aquela história do saber sofrer, mas joga bem e ganha. Vem pro Rio, pega o Palmeiras, mete 2-0, empolga, toma um empate de um timaço. Palmeiras tem um elenco maravilhoso. Me lembro que o gol do Palmeiras foi do Rafael Navarro. Não tá nem mais no Palmeiras. Aquele que era do Botafogo. E aí degringola. Começa a perder. Alguma coisa aconteceu. Agora, minimamente, a gente tem uma explicação. A gente tem uma explicação. Porque alguma coisa nesse meio tempo aí, e eu vou dizer que desde janeiro, o ano de 2024 do Vasco é uma tragédia. Tirando a classificação para as oitavas da Copa do Brasil, é uma tragédia. O Vasco faz um campeonato carioca ok, obrigação de chegar lá à semifinal, não consegue ganhar do Nova Iguaçu em 2 jogos. Empata um e perde outro. Já quase perdera pro Água Santa, time que não tem divisão. Vem no Campeonato Brasileiro, estreia e ganha bem do Grêmio. Ganha bem. Mas aí coisas internas começam a acontecer que a gente, sabe, não compreende. As escolhas do Ramon Dias, o excesso de poder dado a ele, um diretor executivo completamente omisso, completamente fora de padrões, que não vai a CT, que não dá satisfação, que não se dá bem com o treinador. Enfim, virou um inferno o Vasco. Eu tive na pré-temporada. A pré-temporada do Vasco foi muito ruim. Não foi boa. Boa talvez como preparação estrutural. Fisiologia, departamento médico, de ambiente. Agora, como preparação técnica e tática, mas aí o Vasco ganha de 1-0 do São Lourenço e ganha de 1-0 do Deportivo Maldonado. E aí vira, recebe lá 2 troféuzinhos, aí porra, vira, a gente fica feliz, né? O Vasco não ganha nada. Mas ali já mascarava uma situação que... O que acontece? Novidades. Pô, o Ramon bota o Paê por dentro. Ufa, até que enfim. Pô, ele usa 3 zagueiros, a gente tem 5 bons. Era a nossa cabeça. Pô, a gente tem 2 laterais espetados, o Puma, o Paulo Henrique e o Piton. Pô, vamos botar. Mas aí no meio do caminho machuca o Paulinho, que é o termômetro desse time que começou a temporada. E aí vem o trabalho pífio do cara que chegou para ser o Bambambam. E que não era mais quando foi contratado. Foi pelo nome. Uma medida SAF associativa. E aí o Alexandre Matos começa a fazer um monte de negócios sem cabeça. Traz Esforza, traz Galdames, traz Adson, traz João Vitor. Contrata mal. Promete trazer o Cuejara e não traz. O Ramon Dias não gosta. É para trazer um André Luiz que estava no Vitória de Guimarães, foi para São Paulo. Ele não faz porque prefere fazer o outro. Queria trazer o Breno Lopes. Enfim. O Vasco vira uma bagunça. Sem comando, sem nenhum tipo de gente para dar um norte. E o jogador sabe disso. E o Vasco cai vertiginosamente. E nesse momento, quando chega um treinador, chegou um europeu, um português, talvez tivesse que ser alguém mais peitudo, menos folclórico e mais peitudo. Alguém mais pau na mesa, alguém mais duro, alguém mais forte. Um Bielsa, por exemplo.
um Marcelo Gadiardo, alguém grande. Então, o que eu critico o Álvaro Pacheco, porque eu acho que a montagem do time, ele tá engatinhando, ele tá conhecendo os jogadores, mas já conhece um pouquinho, já tá convivendo com os caras quase há um mês. Conceitos básicos de futebol, então o David não joga na primeira partida, é titular, não é nem relacionado, é titular na segunda. Aí o Matheus Carvalho, que faz alguns bons jogos, também não acho que é a maior Coca-Cola do mundo, longe disso, mas não vai nem pro jogo. Escolhas assim meio estranhas, sabe? Coisas assim meio sem critério. Que inclusive na coletiva ontem ele foi perguntado e não soube responder. Não deu uma resposta sobre, por exemplo, a ausência do David no primeiro jogo e titular. As escolhas por tirar o Matheus Carvalho, né? A liberação do Medel, apesar de que eu também não acho que o Medel tenha feito tanta falta, mas treinou com o Medel quase 10 dias, aí o Medel nas vésperas prefere ir pro Boca Juniors. Falta de comando. Sentindo que tá a casa de noca aquilo lá, tá tudo errado. O jogador sente, o jogador tem um feeling. Tem uns que encaram isso como um desafio, como o Verratti, por exemplo, profissional. Mas o dia que o Verratti jogar mal, não estranhe, se a cabeça dele não tá legal, porque o cara tá insatisfeito. A saída do Medel foi muito assintomática, porque ele viu que não tava legal, viu que não tava sendo utilizado e vazou. Quis nem papo com o Vasco. Então, eu vejo um Vasco completamente sem comando, inclusive do seu treinador. Porque pode dar uma cara tática e tem obrigação, já deveria ter, nesses 2 jogos, mesmo com derrota, alguém dizer assim, isso aqui é coisa do Álvaro. Isso aqui é coisa do Pacheco. Eu até achei no início do jogo, quando o Vasco faz o gol contra o Flamengo, que eu achei um time mais europeu, mais físico. O gol é assim, bola na área, o Maicon de cabeça para trás, um jogo mais feio. O Jean falou isso ontem. O Vasco não sai mais atrás, rifa. Foram 8 bolas no primeiro tempo pro Verratti cabecear. Se esse é o diferencial do Álvaro Pacheco, é muito pobre. Porque minimamente eu já vi treinadores que com 1 semana, 2 semanas de trabalho, você começa a já ver algum dedo. Porque tem movimentos básicos no futebol que com o tempo que ele teve e agora não o terá. Você consegue dar ao time. Consegue dar liga à equipe. Você consegue mostrar minimamente que o volante, quando dominar a bola, o meia tem que chegar, o lateral também aproxima, ou o ponta vem buscar para fazer uma triangulação. Quando o lateral chegar, o ponta entra e o lateral passa. Ou então o lateral não vai pela diagonal para o ponta chegar no fundo. Trocas que podem ser feitas. Então existem situações que dá para você treinar por repetição, por forma. Mas aí, com todo respeito, eu entendo muito bem isso. Esses ciclos, dá 4 treinos folga, tá errado. Acho que o problema da preparação física começa a ser sentido. O antigo preparador físico era muito bom, era das poucas coisas boas que o Vasco tinha. E que tá aí emprestado, tá ali, encostadão. Daqui a pouco vai para um clube do Rio. Daqui a pouco vai. Botafogo, Fluminense, Flamengo. Daqui a pouco vai, é bom. Foi ano passado vice-campeão do mundo, só o Vasco que não serve. Eu acho que o Álvaro Pacheco tem até domingo como limite de minimamente mostrar pra gente qual é o trabalho que ele tá fazendo. Porque eu não sei. Porque ele treina 3 zagueiros o tempo todo e aí o Rojas machuca, ele mantém 2 zagueiros. Quer dizer, ele não tem a confiança no sistema ou não tem a confiança nos meninos que estavam no banco. Era muito pros guris, sabe? Porque ele tem no banco Lincoln, Luiz Gustavo e JP e não os bota. Então, tem muita coisa que o Álvaro tá mostrando que não é legal. Escalações duvidosas, mudanças duvidosas, nada novo dentro do campo. Mas a gente tá naquela, tá bom, tá começando o trabalho, alguma coisa ele vai fazer. Mas domingo é o limite, seu Álvaro. Domingo só precisa apresentar alguma coisa. Como o senhor falou ontem, vai jogar dentro de casa, na atmosfera da torcida, não espere ser igual ao Fortaleza, mas o senhor precisa mostrar resultado. Porque 3 derrotas no Campeonato Brasileiro é ir lá para baixo e 3 derrotas no Vasco é deixar o treinador balançando, sim. E eu não sou favorável à troca de treinadores assim com essa urgência, mas o Vasco não tem tempo. É o maior problema do Vasco, é o tempo. A gente não tem tempo para esperar. A gente não tem tempo para ver o que vai dar. Porque o que vai dar a gente já mais ou menos sabe. É problema, é M. Então a gente não tem muito tempo para esperar. O senhor tem a solução, doutor Álvaro? Se o senhor tiver, nos apresente logo. Porque senão não vai dar para o senhor ficar por aqui. A gente vai ter que buscar outro médico
para curar a gente dessa enfermidade. Então domingo é o limite da paciência. Ele tem possibilidades, volto a dizer, acho que o esquema 3 zagueiros não tá legal, ele não vai ter o Rojas, mas vai ter o João Vitor de volta. Acho que o Michael não pode jogar, o Léo foi criticado ontem, mas o Léo pra mim é o menos ruim aí de todos esses, ao lado do João Vitor. O João Vitor eu acho que é um bom zagueiro. Na lateral, o Puma, o Paulo Henrique joga pro alto. Eu acho que o Piton tinha que dar uma preservada. O Piton não tá jogando nada. Apesar do Vitor Luiz não ser um lateral ofensivo, mas pelo menos a gente fecha a casinha ali atrás. De repente dá mais liberdade ao Paê de jogar ali. Se o Paê voltar, eu acho que não volta, mas dá ao David essa liberdade de não precisar toda hora ter um lateral ali batendo com ele. O Adson tem que jogar. É um cara que compõe o meio, tem habilidade, tem movimentação, acha bolas, é bom jogador. E eu mudaria o centro do campo. Eu acho que o Vasco tem um meio de campo fragilíssimo. Acho que o Zé Gabriel fez um bom jogo. Eu insisto na presença do JP. Eu acho que é um jogador que tem que jogar. Tem uma característica que nenhum volante do Vasco tem. É a pegada, é a força, é marca e chega na área. É garoto ainda, mas eu acho que tem que jogar. Tem paciência com um monte de gente que tá aí, por que não vai ter paciência com o guri? E aí, se o Paê não jogar, pensar em alguém. Não sei. Não tenho ideia de quem possa ser. Mas eu acho que alguma coisa precisa ser feita radical, mudanças. Pra gente entrar nos eixos. A gente tem um jogo difícil com o Cruzeiro, que vem de vitória. É um time chato, é um time que tá se reforçando, não vai ter os jogadores agora, porque só na janela. Então é um time ainda enfraquecido, mas quem é enfraquecido perto do Vasco, né? Então, Álvaro Pacheco, a paciência e o limite é até domingo. Domingo o senhor tem que apresentar alguma mágica pra gente. Se eu for contratar pra fazer um show de mágica aqui no Rio, no Vasco. O senhor, nos 2 primeiros shows que o senhor fez, o senhor não tirou coelho da carteola. O senhor não tirou aquele cordãozinho de dentro da varinha de condão. Não tirou pombo de dentro do colarinho aqui da manga da camisa. Tu vai ter que ter uma mágica aí, porque senão o seu show não vai ter valido, que foi pago, o esforço que foi feito. Vamos esperar. Primeira cara tá ruim, muito ruim. E não tá agradando o torcedor, tá? O senhor pode ser português, o senhor pode ser italiano, pode ser alemão, o senhor pode usar boina, o senhor pode usar cap, o senhor pode usar chapéu, pode usar texano, o que seja. O torcedor do Vasco tá de saco cheio, tá? O senhor entende bem o português? Alguém tem que dizer ao senhor, se o senhor não entender. O torcedor do Vasco não aguenta mais, tá de saco cheio, seu Álvaro Pacheco. Então trate de todos aqueles conceitos básicos e teóricos que o senhor discorreu em várias das suas entrevistas, de entender o contexto, coragem. O senhor falou isso ontem de novo, coragem, disposição, que nós melhoramos. Não, nós não melhoramos não, seu Pacheco. Só melhoramos no score, diminuímos de 6-2. Porque o resto foi uma tragédia. Está sendo uma tragédia. E o senhor vai ser cobrado por isso. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos. Eu volto logo mais no AV News, às 9h30 da noite. Um abraço.